Olá pessoal, tudo bom com vocês? Professor Sidney mais uma vez falando aqui. Hoje nós estamos falando para a turma de primeira série do ensino médio, especificamente turma 1002, lá do colégio CIEP 130. Tudo bom, galera? Bom, infelizmente nesse período de agosto e setembro nós não tivemos muitos encontros presenciais, né, no sistema híbrido. Isso acabou dificultando um pouco que eu tivesse presente para explicar a matéria. Então hoje nós estamos aqui para especificamente explicar a matéria da apostila 2. Veja, não é o ideal, a gente está chegando muito no final do bimestre, eu sei, mas é o horário que a gente conseguiu arrumar para fazer isso. Eu sinto que eu preciso fazer isso, por quê? Porque às vezes a apostila não explica tão bem, e aquela videoaula de lá do sistema, né, do aplicativo da Seduc, convenhamos, podia ser melhor, né? Tá bom? Então hoje nós vamos explicar especificamente as aulas 1, 2, 3 da apostila 2, que aí a gente fica com essa questão da lei de Newton um pouco mais bem explicada, tá bom? Então nós vamos especificamente explicar essas aulas para você, usando aqui o quadro e a nossa apostila própria mesmo, né? Que a Seduc fornece, tá bom, pessoal? É uma tentativa de fazer você entender um pouquinho melhor o conteúdo, tá? Então se acomode na cadeira, coloque o dispositivo na posição confortável, onde você possa enxergar, onde você possa ver direitinho. Bora para a aula. Então a apostila de 2 de física, nós vamos colocar aqui no índice rapidinho, para você poder ver aqui quais são as coisas que a gente vai falar. A aula 1, que é a questão da inércia. A aula 2, que é a questão da força resultante. Tem a operação entre vetores aqui que é chata pra caramba. E a aula 3, que é a segunda lei de Newton. A terceira lei de Newton. Não falar especificamente. Aqui então nós vamos falar dos conceitos de inércia, tá? Da questão envolvendo a segunda e a terceira lei de Newton. Essas são as principais coisas que nós vamos falar aqui nessa aula de hoje, tá bom? Especificamente as aulas 2, 3 e 4, tá bom? Então sem perder muito tempo, vamos lá. Bom pessoal, estamos aqui na aula 8, na página 8, que é referente à aula 2 de física. E o que a gente fala nessa aula? Nessa aula fala o seguinte, a questão da resultante das forças. Lá na aula 1 falou-se do conceito de inércia, e o conceito de inércia é basicamente o seguinte: existe uma propriedade do corpo pela qual ele tenta permanecer do jeito que está, tá certo? Então se o objeto está em repouso, ele tenta permanecer em repouso. E se o objeto está parado, ele tenta permanecer dessa maneira, mas se está em movimento, ele tenta permanecer em movimento. Mas não qualquer tipo de movimento. Um movimento muito específico, retilíneo e uniforme. O que significa isso? Ele tenta continuar em linha reta e com velocidade constante sempre, tá? É isso que ele tenta fazer. Se isso acontece, nós dizemos que o corpo está sob a ação da inércia, que então não há forças ali atuando para mudar o seu movimento. E o movimento não muda, ok? Agora, a partir do momento em que aparecem forças, o movimento muda. Essa que é a segunda lei de Newton. Quando aparece força, a velocidade do objeto muda. A sua velocidade aumenta, diminui, ou a sua direção e sentido mudam, né? Começa a fazer curva, tá bom? E isso tem a ver com a questão da ação das resultantes, tá? O que é uma resultante das forças? Uma resultante das forças é quando você tem várias forças atuando sobre o corpo, e essas várias forças, elas produzem um efeito único, que é a mudança do movimento. A mudança do movimento tem uma certa direção e sentido. Tá bom? É isso que é a resultante. É a ação de todas as forças ao mesmo tempo, somadas e representadas por uma única força, que é a força resultante. O problema dessa resultante das forças é que ela vem através da representação de forças, também da velocidade e também da aceleração, como vetores. E o que são vetores? São aquelas setas inclinadas que aquelas setas, né, orientadas que a gente usa para representar em que direção aquela grandeza física está atuando. Então, força atua numa direção. Velocidade, ela se manifesta em uma direção. A aceleração ocorre numa direção. A gente pode representar a direção e sentido que essa força, essa velocidade, a aceleração tem por um vetor, tá? Então, essas grandezas são vetoriais, porque depende de direção e sentido, tá bom? E muitas vezes a questão da força resultante, ela vai exigir de nós que nós façamos operações vetoriais. E aí tem um problema. Se você somar, subtrair, beleza. Mas nem sempre é dessa maneira. Então aqui combinamos
ações de forças, de vetores, e o resultado é apenas um, que é a força resultante, que é o resultado de todas elas somadas vetorialmente. E não somente pegar o valor de uma, somar com a outra, somar com a outra. Não é isso que é a força resultante. Isso só acontece em um caso. Tá bom? Quando as forças apontam todas para o mesmo lado, você soma todas elas. Beleza. Mas se as forças atuam para algumas para lá e outras para cá, as que vão para o mesmo lado somam-se e as que vão para lados opostos subtraem-se. Aí já mudou. Tá? E se elas estiverem 90 graus, por exemplo, uma com a outra, formando uma cruz? Aí então o problema é completamente diferente. Na apostila tem esse resumão de vetores aqui, ó, tá vendo? Então, basicamente, nós temos que vetores são setas e aí eles podem ser somados, subtraídos quando forem paralelos. Deixa eu colocar aqui uma animação que a gente fez para eu poder mostrar para vocês como é que é essa questão da soma entre os vetores. Bem, pessoal, com a ajuda desse slide auxiliar aqui, eu vou tentar explicar um pouquinho o que é essa questão da força resultante, tá? Quando há apenas uma força atuando sobre o objeto, só tem uma força, tá aqui o objeto com massa m, tá? Essa única força aqui vai ser aplicada sobre o objeto e vai provocar nele uma aceleração. Se só tem uma força, então essa força aqui já é a própria força resultante. Só tem tu, vai tu mesmo, tipo isso, tá bom? E essa única força provoca essa aceleração que está aqui, ok? Então ela somente é a força resultante, tá? Ok. Agora, no caso que há mais de uma força, atuando ao mesmo tempo sobre o corpo, a força resultante será o resultado da soma vetorial entre essas forças. Isso quer dizer o seguinte, dependendo da direção e sentido, eu vou fazer uma operação matemática com essas forças. Deixe-me colocar aqui alguns exemplos para que você possa ver através desses desenhos. Olha aqui esses desenhos. Olha, eu tenho aqui várias forças aqui, várias forças aqui. Algumas vezes a força resultante, ela é produto de apenas duas forças, como nesse caso aqui, ó, tá vendo? Eu tenho uma força que está em verde, tem a força que está em azul, e a vermelha é a resultante das forças. Tá vendo? É uma direção completamente diferente da primeira e da segunda. Aqui nesse segundo caso, por exemplo, as forças somadas aqui em cima e embaixo, elas se anulam. E sobraria então somente essa força aqui, e por causa disso, essa força seria a força resultante entre essas três aqui. Já nesse último caso aqui, eu teria que fazer uma operação com vetores, tá? Que é necessariamente o que nós chamamos de soma vetorial. Eu vou deixar isso para um próximo capítulo, porque a gente vai voltar nesse assunto ainda um pouco mais adiante, principalmente no quarto bimestre. A gente pode dar uma valorizada melhor nesse assunto. Para nós, há 3 casos em que a força resultante tem maior interesse, tá bom? Esses 3 casos são essas situações aqui. Qual é a primeira situação? A primeira situação é a qual as duas forças, repara, são só duas, tá? Podem ser 3, podem ser 4, podem ser outras, mas as forças apontam sempre para o mesmo lado. Quando as forças apontam para o mesmo lado, a força resultante é simplesmente o valor de uma somado com o valor da outra, tá? Aqui, na segunda situação, as forças têm sentidos opostos. Estão na mesma reta, mas uma aponta para um lado e a outra aponta para o outro. O que quer dizer, então, que nesse caso a força resultante vai ser a diferença entre elas. Então, se aponta para o mesmo lado, a força resultante é igual à soma dos valores. E se aponta para lados opostos, a força resultante é igual à subtração entre os valores. Agora, se as forças têm um ângulo de 90 graus entre si, ou seja, se elas forem perpendiculares ou transversais, o valor da força só pode ser determinado pela equação conhecida como Teorema de Pitágoras, tá? A soma ao quadrado dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. Ou, se você preferir mudar a ordem, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, tá? Na situação aqui da 1, da 2 e da 3, nós vamos ter a seguinte formação vetorial. Vai aparecer aqui as setinhas. Tá aqui então as setinhas. Repara que aqui eu somo as setinhas porque elas estão indo para o mesmo lado. A força resultante aumenta, porque é igual à soma das duas. Aqui eu subtraio as duas setinhas porque elas estão indo para lados opostos. Então a força resultante é menor do que elas, porque é igual a diferença entre elas. E aqui a força resultante, olha essa armação. A primeira é para cima, a segunda é para o lado e a última é na diagonal. Então é isso que forma o triângulo retângulo. E a partir desse triângulo retângulo,
eu aplico o Teorema de Pitágoras, tá bom? Então esses três casos são os de maior importância em física no ensino médio e são os três casos que nós vamos abordar nessa parte da matéria, tá bom? Vamos voltar então para a apostila aqui. Aqui na página 10, você tem a segunda lei de Newton, e essa segunda lei de Newton é de extrema importância em física porque é ela que relaciona a força resultante com a mudança que o objeto vai sofrer em seu movimento. Tá bom? Então, de acordo com as observações de Newton, ele verificou que há uma relação entre massa, força e aceleração. Tá bom? Esse vídeo que ele disse aqui é um vídeo legal de você assistir, mas nós também podemos tirar essa conclusão a partir daquilo que é colocado aqui, ó. A resultante das forças é proporcional à massa e à aceleração. E ela é que produz a mudança no movimento. Tá? Entretanto, Newton, originalmente, enunciou a sua segunda lei da seguinte maneira. Está aqui na parte azul, página 10. Ó. A aceleração que é adquirida por um corpo é diretamente proporcional à força resultante que é aplicada sobre ele. E inversamente proporcional ao valor da massa que ele tem. Tá bom? Então a força faz a mudança do movimento. E a mudança do movimento, nesse caso, é representada por uma aceleração. Esta lei pode ser representada por uma equação matemática bastante simples. Essa daqui. Tá? Essa relação matemática também pode ser escrita de uma outra forma, como está aqui. Ó, força igual a massa vezes a aceleração. O cara coloca aqui na apostila para gravar a lei é fama. Assim, não é muito legal você escolher esse tipo de macete para poder memorizar a fórmula, tá bom? Essa fórmula ela fica mais completa se eu escrever dessa maneira aqui, ó. Força, como eu posso ter várias, essa força tem que ser a força resultante. E como ela depende de direção e sentido, ela tem que ser um vetor, tá? Então força resultante é igual ao valor da massa multiplicado pelo valor da aceleração, tá? Então essa regra, ela fica melhor escrita dessa maneira, porque a segunda lei leva em consideração a força resultante e também a aceleração, que é o resultado dessa força. O que tem aqui é uma relação de causa e consequência. A aceleração é uma consequência da existência da força. E é a força que causa a aceleração do objeto. Então a força é a causa e a aceleração é a sua consequência. Quando tem a força resultante aplicada, isso significa que teremos o quê? Que teremos então como consequência o aparecimento ou surgimento de uma aceleração do corpo. O seu movimento, a sua velocidade muda. Ok? Ainda aí na apostila na página 11, tem a questão aqui da variação dessa questão da aceleração com a massa. Então repara aqui que esses três objetos aqui, ó, que eu vou chamá-los aqui pelo número 1, 2, 3. Olha essa força, tá? A força 1 ali, ó, é igual à força 2, que é igual à força 3. Então esses três sujeitos estão sob ação de uma mesma força. Entretanto, o que diferencia eles, em sua essência, é o valor da massa. Eu tenho aqui um automóvel normal, de passageiro, comum, tipo que as famílias compram. Um carro de 1 tonelada, 1,5 kg, 2 toneladas. Eu tenho aqui um pequeno carro de entrega, um furgão, né? Ele deve pesar em 2,5 toneladas, 3 toneladas, 4 toneladas. Tá bom? Então, normalmente, um furgão como esse tem maior peso que um carro como aquele. Agora, nenhum desses pesos, né? A gente chama de peso, mas é massa, na verdade, é maior do que a massa desse caminhão. É óbvio. Um caminhão desse pode chegar a 100 toneladas de massa. Por causa das armações aqui, que são todas de ferro, e o motor dele é gigante também, além de muitas rodas aqui, né? Então, nesse caso aqui, eu vou ter a massa 1 sendo menor do que a massa 2, que por sua vez é menor do que a massa 3. Ou seja, entre as massas, eu tenho o objeto número 3 como sendo a maior massa, sendo o mais pesado. E o objeto número 1 tendo a menor massa, que é o menor valor de peso, ou menor valor de massa, menor valor de inércia. Ok? Bom, como eu tenho forças iguais e massas diferentes, o que é que vai acontecer com a aceleração? É o que está descrito aqui pela setinha em azul. Quando eu aplicar a mesma força em massa diferente, quanto menor a massa, maior a aceleração.
E quanto maior a massa, menor a aceleração. Então aqui, por isso tudo, né, a aceleração do objeto ou do automóvel, né, do objeto 1, vai ser maior do que a aceleração do objeto número 2, que é o furgão, que por sua vez vai ser maior que a aceleração do objeto, ou número 3, ou a aceleração do caminhão. Então, o cara sob a ação de mesma força tem menor massa, a aceleração é maior. Tem maior massa, a aceleração é menor. Tá bom? É uma complementação que a apostila faz aí da segunda lei de Newton para ver como a questão da massa influencia na aceleração. Tá bom? Então, nós vamos ter aí alguns exemplos numéricos que a sua apostila coloca para nós avaliarmos essa situação aqui. Então, falando em exemplo numérico, veja aqui. Nessa página 11 da apostila, o cara coloca aqui, vamos utilizar exemplos numéricos, né? Então, por exemplo, vamos dizer que o objeto, que é o carro, tem uma massa de 3.500 kg. A força aplicada no deslocamento seria 3.000. O valor da aceleração, então, olha aqui, ó, 3.000 dividido por 3.500, que vai dar aproximadamente 0,86. Você pode não confiar no exercício aqui, tá? Você pode fazer a conta aí, mas vai dar 0,086. 0,86. E esse caminhão aqui? Bom, para o caminhão ele chutou uma massa de 40.000 quilos, ou 40 toneladas, né? Então a força aplicada sendo 3.000, igual a força que era do carro ali, ó, 3.000 dividido por 40.000. Se você cortar um zero, fica 3 dividido por 40, que vai dar um número muito menor. 0,08, aproximadamente, né? Metro por segundo ao quadrado. Então, assim, esse exemplo numérico mostra que como o carro é mais leve, a mesma força provocou uma aceleração maior nele, tá bom? Então, neste caso, quanto maior a massa, menor a aceleração que a mesma força provoca. Tá bom? Essa foi a segunda lei de Newton. Vamos passar aqui agora para o princípio da ação e reação, que é a terceira lei de Newton, que está na página 12 da sua apostila. Tá? Está aqui no finalzinho, a gente vai esperar aqui um pouquinho para a gente poder acompanhar. Então, nessa situação aqui, veja, vamos pensar a situação. Dois grupos de pessoas, equipe A e equipe B, por exemplo, resolvem uma disputa através de um conhecido jogo, cabo de guerra. Os campeões passaram a dominar todo o território de certa região. Os perdedores vão, ó, meter o pé, tá certo? Cada equipe possui um técnico. Cada técnico fornece uma orientação à sua equipe. O técnico A, pessoal, puxe o mais forte possível a corda. Técnico B, pessoal, empurre o solo com a maior força possível. Só em física você vê o cara falar isso aqui, né? Tá. Pergunta, qual dos dois tem maior chance de ganhar? Tá pensando na resposta? Beleza. Então, aqui tem um videozinho que o autor da apostila pediu para você ver para poder ajudar a decidir, tá? Mas no vídeo ele te dá a importância de conhecer as aplicações da terceira lei de Newton, tá? Que terceira lei de Newton é essa? Muito bem. O enunciado dessa lei diz o seguinte, que todo corpo reage quando sobre ele aparece uma força. Então, o corpo reage sobre o outro corpo com uma força de mesma intensidade, mesma direção, em sentidos opostos. A forma que a apostila colocou aqui não é lá muito, como é que eu vou dizer, esclarecedora, tá bom? Se você assistir o vídeo que está indicado aqui, você até vai ter uma chance melhor de formar uma ideia correta a respeito desse tema. Deixa eu colocar aqui então um slide auxiliar, até para ajudar você a entender melhor e principalmente a responder aquela pergunta que ficou sem resposta. Deixa eu colocar aqui então esse slide. É possível explicar a terceira lei de Newton dessa maneira aqui, como está nesse slide. Para toda força de ação, existe uma força de reação, de mesma intensidade, mesma direção, sentido contrário. Ou seja, agora vem a questão dos corpos. Vamos lá. Se um corpo A exerce força sobre o corpo B, tá? Automaticamente o corpo B também vai exercer uma força sobre o corpo A. E essa força vai ter o mesmo valor, ou seja, a mesma intensidade, porém vai atuar no sentido oposto. Tá? Então toda vez que você empurra um objeto e você sente aquela pressão na mão que está empurrando alguma coisa, né, contato físico, é porque aquele objeto está empurrando você para trás. Quando você puxa um objeto e aí você sente aquela pressão na mão indo para o contrário, é porque aquele objeto que está puxando também está puxando sua mão ao contrário. Então sempre quando você faz uma força, você automaticamente recebe uma força de mesmo valor,
e no sentido oposto. Se você puxa, você é puxado. Se você empurra, o objeto te empurra de volta. E isso é o que Newton descobriu em sua última e fundamental lei, que é a terceira lei de Newton. A questão de andar, de ficar em pé, tem muito a ver com esse princípio aqui. Deixa eu colocar aqui o próximo slide para eu explicar o que eu quero dizer com isso. Nesse slide aqui tem alguns exemplos animados. Como, por exemplo, aqui, ó, esses sujeitos estão se puxando através do cabo de guerra. Olha o cabo de guerra aí, ó, tá vendo? Enquanto eles puxam, estão sobre rodas, olha a prova de que a força acontece para um e para outro. As rodas permitem que eles se aproximam, eles passam a ter acelerações em sentidos opostos, porque as forças que eles sentem são em sentidos opostos. Outro esquema aqui, o canhão disparando uma bala, né? E o canhão, na explosão, empurra a bala para esse lado. A bala reage empurrando o canhão para o outro lado. Há uma ação e uma reação consequente a essa ação. Tá certo? Então aqui eu consigo ver melhor que, embora ação e reação existam e tenham o mesmo valor, o valor da força produzido sobre um objeto e sobre o outro pode causar consequências ou acelerações diferentes. E esse último desenho aqui, então, que o cara pula do navio, pula do barco, melhor dizendo, né? E aí, ao ir para frente, ele empurra o barco para trás. Por quê? Porque ele faz força sobre o barco para trás. E o barco faz força sobre ele para frente, empurrando-o na direção do cais, aonde ele quer desembarcar. Em compensação, o barco se perde. Vai embora. Vai embora. Um abraço. Tchau. E essa questão aqui, a gente ainda pode explicar com mais detalhe para entender essa questão de andar, pular, como é que isso funciona. E está aqui essa explicação melhor. Repara que essa lei, a terceira lei de Newton, ela explica como, apesar da gravidade, porque assim, a gravidade é o que mantém a gente preso ao solo, ok? Mas ela explica como, apesar da gravidade, nós somos capazes de nadar, de andar e até de levantar. Então repara, quando você está em pé, ou seja, apoiado sobre o seu pé no chão, você tem uma força feita pelo seu pé sobre o chão e você não cai, não afunda, porque o chão te sustenta, reagindo, fazendo uma força sobre o seu pé. Então FPC é a força que seu pé faz sobre o chão, para baixo, e FCP é a força que o chão faz sobre o seu pé, para cima. É essa força aqui que impede você de afundar no chão. Beleza? Quando você começa a levantar, ou seja, ao invés de pular, ficar na ponta do pé. Para você começar a subir, tem que fazer uma força maior sobre quem? Sobre o próprio chão. Na verdade, o que acontece é que você faz uma força maior. Você aumenta a força que você estava fazendo. Aqui, o valor da força é 1. Você está em equilíbrio. Quando você aumenta essa força, você começa a subir, porque o chão te empurra numa reação ainda mais forte e por isso você começa a subir, tá certo? E aí você se ajeita para que a sua musculatura aguente seu peso, tá? Mas é o mesmo par, ação em azul, reação em verde, ok? Finalmente, quando você anda, essas forças continuam existindo, mas não na mesma direção. Repare. Ó, olha como é que essa força que o pé faz sobre o chão está inclinado. Porque, na verdade, o que você está fazendo? Quando você começa a andar, além de você se apoiar no chão e fazer essa força para baixo, você empuxa para trás. E essa força é levemente inclinada. Então, é uma força resultante, tá? A força que você faz sobre o chão, tá? É uma soma ou de duas forças, ou, se você preferir, é uma força que você pode dividir em duas partes. Uma parte dessa força você está usando para forçar o chão a te equilibrar. É a força 1. É a força que você faz sobre o solo para ficar equilibrado. A outra parte da força, a força 2, que está para cá, ó, é a força que você faz empurrando o chão para trás. E o que essas forças fazem? Essa ação F1, tá? Ela
vai fazer o solo reagir, produzindo uma força F2, produzindo uma força contrária, que vai manter você no chão, não permitir que você afunde. Mas essa força F2, você empurrando o chão para trás, vai fazer com que o chão exerça sobre você uma força para frente. E é isso que você usa para poder andar. Empurra o chão para trás, o chão te empurra para frente e você vai. Tipo aquele esquema da pessoa pulando do barco que eu coloquei aqui agora. Ok? Então isso são consequências do princípio da ação e reação. Uma regra simples, cara, mas que é fundamental na natureza para a gente conseguir se mover. Na água a gente faz o quê? Na água a gente nada, porque empurra a água para trás e a água empurra a gente para frente. Então, o raciocínio do esquema é o mesmo. A diferença é quem empurra quem. A água nos empurra quando nós estamos nadando e o chão é que nos empurra quando nós estamos andando. Da mesma maneira que a gente nada empurrando a água para trás, o cara que está num barco a remo também vai para frente, no caso, para a direção que o barco aponta, porque através do remo ele empurra a água para trás e a água empurra ele para frente. Também é uma ação e reação. E a ação e reação pode existir em qualquer lugar, até no espaço. Repara nesse esqueminha aqui. Não sei se você pode ver, isso é uma gota de água no espaço. Ela fica redonda porque não tem gravidade para fazê-la cair. Então ela flutua. Repara que quando ela bate nas raquetes que o cara segura, essa reação, a força de ação da gota sobre a raquete. A reação é a força da raquete sobre a gota. E aí empurra para cima. E ela vai. Por quê? Porque ela adquire aceleração e não tem gravidade para jogar ela para baixo. Quando ela bate na raquete de cima, a raquete de cima reage à força que ela faz para cima, fazendo força para baixo. Então a raquete faz a força para baixo e a gota começa a descer. Começa a descer com essa velocidade constante, por quê? Só tem força aqui. Depois não tem força, porque ela está no espaço. Não tem gravidade. E quando não tem gravidade, não tem força nenhuma, olha o movimento retilíneo uniforme. Linha reta com velocidade constante. Tá vendo? Aí o que vai acontecer? Vai bater aqui, receber uma força. Quando desceu, desceu em linha reta com velocidade constante. E aí o que acontece? Movimento uniforme, só tem inércia. Aí, ó, vai bater aqui na raquete de novo. Aí tem força nesse momento. Ela muda o movimento, ó, mudou o movimento, mas depois que a força acaba, ela continua em movimento retilíneo uniforme. As 3 leis de Newton estão nessa situação. No momento em que a água está se movendo entre as 2 raquetes, não tem força nenhuma, nem gravidade. Movimento retilíneo uniforme, ela se move por causa da inércia. No momento em que ela atinge uma das raquetes, a raquete reage fazendo uma força para cima. É ação e reação, terceira lei. E a força da raquete para cima faz com que ela adquira uma aceleração que muda o seu movimento, que era para baixo e passou a ser para cima. Mudou o movimento porque criou uma aceleração, segundo a lei de Newton. Então as 3 leis de Newton podem ser observadas nesse mesmo esquema. Show de bola, né? No espaço é coisa muito diferente por causa da falta da gravidade. Bem, vamos voltar então para a apostila. Voltando então para a apostila, aqui na página 14 da apostila tem exemplos da terceira lei de Newton. Então aqui a pessoa caminhando, aquele negócio que eu falei da força que você faz empurrando o chão para trás e o chão empurrando você para frente, tá ok? Aquela questão da bomba, inclusive é o mesmo desenho que eu usei lá animado, tá? Tá aqui, ó, tá vendo? A bomba explode, né? Ou o canhão, né? Explode ali, lança a bala para frente, o canhão vai para trás, ação e reação. E aqui é um caso que eu não falei lá, mas que a gente pode perfeitamente aplicar, inclusive, para os aviões. Como é que os aviões e foguetes voam? Eles expulsam gases da queima de combustível. E ao expulsar o gás, empurra o gás para trás. O gás empurra o foguete ou o avião para frente. E aí ele se move para frente. É exatamente o que está causando aqui. Então, no espaço, o cara não tem gravidade, não tem nada. Se você deixar ele parado, ele fica parado. Mas se ele tiver uma roupa de astronauta com ar, e se ele fizer assim com a mangueira de ar, tirou a mangueira de ar daqui e fez assim, e o ar está saindo pela mangueira, ele começa a se mover para frente devagarinho, vai pegando velocidade até. É o mesmo princípio de funcionamento aqui dos foguetes. Bem, pessoal, na página 14, então, encerra o nosso assunto, as 3 leis de Newton. A lei da gravitação universal nós vamos deixar para explicar em um outro momento, porque eu não vou cobrar nessa parte do bimestre não, tá bom? Bem, pessoal, então foi isso por hoje, tá? Nós quisemos gastar esse tempinho para explicar para você
essas regras, essas leis, que são fundamentais no estudo da mecânica, porque a nossa apostila ela até traz material, mas ela não é exatamente a melhor via de explicação. Espero que tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho melhor, tá bom? Nossas provas estão se aproximando aí. Daqui a pouquinho eu informo vocês a questão das avaliações e tal. Tá bom, gente? Por hoje nós ficamos por aqui. Obrigado pela paciência e pela persistência de vocês, gente. Um abraço a todos, uma ótima semana. Fiquem com Deus, protejam-se, cuidem-se, porque a pandemia ainda está por aí. Tá bom, pessoal? Forte abraço e até a próxima aula. Fui!